Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham nesse estudo da obra Perturbações Espirituais, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós, do grupo de estudos Sueli Caldas Schubert, damos boas-vindas a todos e convidamos para que possamos, então, nos unir em pensamento e em coração para pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que nos acompanhem nestas reflexões tão importantes e valiosas, que cada coração reunido possa receber as bênçãos do mais alto, para que possamos despertar para essas realidades que o querido benfeitor vem nos trazer como alertas, como oportunidade para estarmos sempre atentos. Obrigada, Senhor, pela vida e por mais esta oportunidade. Abençoa as nossas coordenadoras desta noite, deste dia, para que elas sejam iluminadas na condução das suas palavras, do seu raciocínio. E que assim seja. Hoje, quem vai nos trazer, então, o resumo do capítulo 9, intitulado Amplia-se a área de trabalho, é a nossa querida irmã Tânia. Tânia, seja bem-vinda. A palavra está com você. Olá, querida Gisele, Ângela, Vânia, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, de fato, nós temos um trabalho relevante neste capítulo. Um capítulo que nós tivemos a oportunidade de fazer uma releitura e ver o quanto, apesar de ter sido publicado em 2015, em 2022 ele está bastante atual. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele inicia o capítulo dizendo que aquela havia sido uma reunião especial com a união das duas instituições dedicada ao bem, para afirmar os propósitos de fidelidade a Jesus. Afirma Filomeno que a doutrina que Jesus nos oferece diz respeito à vida imortal, que não é um código de ética transitório para conforto durante a nossa experiência corpórea. Ainda, diz Filomeno que a existência física é bênção incomparável, mediante a qual a consciência do si desperta e permite o entendimento dos valores adormecidos no ser. A existência corpórea, longa ou breve, é sempre transitória e objetiva alertar a cada um de nós para a nossa realidade transcendental. E quando nós conhecermos profundamente o significado da imortalidade, se alterará a conduta moral e os objetivos da existência passarão a um plano de maior relevância. Aí Filomeno vai falar a respeito de Henrique, o irmão caído na estrada, recordando a vítima do assalto narrado por Jesus na parábola do bom samaritano. À medida que despertou da hipnose do mal e conheceu alguns princípios espíritas, teve uma mudança interna louvável. Na juventude, Henrique havia sido um advogado promissor, com uma brilhante carreira, vida social invejável, mas sem resistência para as reparações que estavam em seu programa evolutivo.
Henrique envolveu-se no sexo, no álcool, apaixonou-se por uma jovem leviana e exploradora que o desnorteou completamente. Sem a fé religiosa racional, mergulhou mais fundo no álcool e na drogadição, sendo conduzido por amigos a uma clínica que, após um ano, foi curado e terminou seus dias na rua. A bondade de Senira ergueu-o aos poucos, apresentou-lhe novo rumo e também um diferente significado existencial. Mesmo em recuperação difícil dos vícios, descobriu na arte de ajudar o sentido psicológico para a sua existência. A sua proposta o aproximou mais da instituição que permitiu sua recuperação interior. Assim, as dificuldades vividas nas instituições criaram situações conflitantes e uma rede de intrigas e maledicências. E com a libertação do adversário espiritual, Carolina, ao despertar para a sua realidade pessoal, começou a elaborar um plano de edificação moral interna e a trabalhar em favor do próximo. Diz Filomeno, então, que toda instituição deve manter relacionamentos fraternais de sustentação, a fim de ampararem-se nos momentos difíceis, buscando fazer o melhor, conforme os ensinos de Jesus, sem as infelizes competições, muito do agrado do ego. E há algum tempo, aquela sociedade, ela estava sendo visitada por inimigos da verdade, que se infiltravam através de pessoas inescrupulosas, de boa aparência, de projeção social, mas que tinham propósitos de poder e de grandeza. A instituição estava sendo sitiada por adversários desencarnados do Cristo e começaram as disputas mesquinhas pelos cargos de projeção. As reuniões mediúnicas começaram a apresentar excentricidades, adoção de teorias absurdas, falsamente rotuladas como científicas, diminuindo o atendimento aos sofredores desencarnados por serem experiências ditas do passado, que já são ultrapassadas. E, posteriormente, surgiu um grupo intelectualizado para combater os serviços de desobsessão que foram transferidos para programas psicoterapêuticos. O desfile das vaidades praticamente expulsou os espíritos nobres da sociedade espírita, tornando-a agrupamento de espíritas sem espíritos. E surgem aqueles que estão descontentes com os administradores, que desejavam preservar o patrimônio que lhes fora confiado, e as calúnias e disputas começam o seu trabalho interno de destruição. No passado, o desafio aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fácil de ser perseguido e superado. E, na atualidade, a perseguição
é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por vigilância de alguns adeptos. Os inimigos invisíveis geram conflitos, justamente porque conseguem trabalhar as imperfeições morais de suas vítimas. Então, Filomeno vai recomendar aos adeptos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus estarem vigilantes, a fim de não serem dominados pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção. E diz: toda edificação está ameaçada a cair se a base é deficiente. E cada integrante da instituição deve estar permanentemente vinculado à oração e à vivência dos pensamentos saudáveis. Vai dizer mais adiante que a sociedade espírita são os membros que a constituem, não a aparência material, as suas estruturas físicas, mas os serviços iluminativos que nela se operam, a paciência e a compaixão para aqueles desnorteados que batem à porta das instituições. E a caridade deve se manter firme e jamais adiada sob justificativas organizacionais, pois quando é muito discutida, o socorro emergencial, ele chega tarde. Diz Filomeno também que o Evangelho ele é um tratado de conduta e um tesouro a ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Os problemas, ao invés de serem estudados em conjunto, como recomenda o dever cristão, alcançavam as páginas dos jornais e, por isso, aquela situação era insustentável. Diz Filomeno: o escândalo sempre encontra ressonância nas mentes ociosas e os conflitos pessoais tornam-se armas de acusação. Os serviços edificantes que foram realizados naquela instituição ao longo dos anos fez granjear grande número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso, lutavam pela preservação do patrimônio moral e espiritual. Assim, como ela tinha muitos títulos, era rica de méritos, estava inscrita no livro do Reino dos Céus pela obra de construção de amor e da verdade na terra. Seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, buscavam preservar a psicosfera de harmonia entre aquelas pessoas que permaneceram fiéis ao programa de amor, ao mesmo tempo fortalecendo-os a fim de que se mantivessem em silêncio. Reuniram-se e rogaram ao Senhor da vida a sua interferência pessoal, para que os danos já causados não desanimassem os trabalhadores fiéis, sendo o grupo de ação
que Filomeno integra, deslocado, para tomar providências e modificar a paisagem ameaçadora. Foi então programado um encontro espiritual entre as duas alas de dissidência, numa tentativa de atenuar a gravidade da situação. Foram então convidados cooperadores das primeiras horas, especialistas em desobsessão, dedicados médiuns e assistentes fiéis. Chegando ao edifício, observaram que ele estava envolto em densas vibrações negativas, e vez que outra, relâmpagos brilhavam para diluir as construções deletérias acumuladas nos últimos meses. Estavam presentes entidades de baixa condição moral. Curiosas umas, zombeteiras outras. O grupo foi recebido pelo fundador da instituição, que aparentava perfeita comunhão com as esferas mais elevadas. Alguns convidados reencarnados já se encontravam no local, e às 2 da madrugada estava repleto. Filomeno então recorda como somos frágeis e nos deixamos intoxicar pelas emanações morbíficas das trevas, lembrando a chegada de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém, para logo em seguida ser crucificado. Afirma Filomeno que os inimigos desencarnados constituem pesada carga psíquica sobre a humanidade, por ainda estarem aprisionados às suas paixões inferiores. Ao desencarnarem com ódio, desejo de vingança, reúnem-se em bandos e cidades e lutam contra o amor e solidariedade por verem nos espíritas os discípulos de Jesus, devotados à instalação do reino dos céus entre as criaturas humanas, e têm nestes espíritas os adversários e passam a investir contra os seus compromissos de fidelidade ao bem. Vão se utilizar das brechas morais para se conectarem, daí iniciando os processos obsessivos. Não poucos males que vitimam a sociedade têm as suas matrizes na erraticidade inferior. Chega, então, a época de eleições para a administração da entidade. Os propósitos perversos iniciaram aos poucos, vagarosamente, em silêncio, com censuras veladas ou claras, e avançavam ao escândalo. Diz então Filomeno: o escândalo, que é necessário, ocorrerá, mas é importante muito cuidado, a fim de que não se torne o disparador dele. E o pai dispõe de recursos para disciplinar a rebeldia, corrigir os erros, advertir e orientar todos quantos se equivocam. Os impulsos do ego,
os estímulos em favor das competições infelizes, as revoltas surdas, abafados pelas mágoas e rancores acalentados, dão lugar às interferências infelizes que destroem edificações planejadas no mais além, em todos os tempos. Então, Filomeno comenta que o campo é favorável às dissensões, porque cada um se acha no direito de criticar, de impor suas ideias, suas opiniões, que nem sempre são corretas, e assim tentam modificar o celeiro de luz em clube de frivolidades, de clínica de várias terapias, sem apoio evangélico, apenas de disputas por projeção e destaque. Ao falar em obsessões e perseguições, deve-se descobrir as fontes de onde procedem, as circunstâncias em que se dão, as tomadas para a ligação dos plugs, identificando em que faixa vibratória se encontra antenado. Então, na instituição, havia se instalado terrível perturbação, e naquela madrugada, encarnados e desencarnados foram trazidos à reunião, cujo ambiente tinha vibrações diversas. Alguns, ao despertarem, notaram a presença daqueles que acusavam e nutriam sentimentos de antipatia e ressentimento. Outros, comovidos, dando-se conta do que estava acontecendo, deixavam-se dominar pela oração e súplica a Deus em favor próprio. O ambiente foi preparado após esclarecimentos do Dr. Bezerra de Menezes, com música de efeitos terapêuticos. Adentra ao recinto um venerando Marte do cristianismo primitivo, acompanhado por iluminados benfeitores que conseguiram transformar com a sua presença aquele ambiente. O visitante especial inspirou o irmão Augusto, dirigente daquele trabalho, a levantar-se e orar. Pétalas de luz diáfana caíam sobre todos, como resposta dos céus esplendorosos às súplicas angustiosas dos novos discípulos de Jesus. Este, então, foi o resumo do capítulo, que, mais uma vez eu digo, um capítulo de profundos detalhes e conhecimentos para a nossa vivência na casa espírita, como espíritas e seguidores do Evangelho de Jesus. Excelente, Tânia, muito obrigada. Fica aí a dica para aqueles que não leram ainda este capítulo poderem fazer a leitura, complementando com o nosso estudo, então, desta noite. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, não é? Isso que estávamos falando um pouquinho antes de entrarmos no ar. Então, agora nós vamos passar para a Vânia fazer os primeiros aprofundamentos do capítulo. Vânia, a palavra está com você. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos, então, aos comentários da primeira parte. A Tânia disse muito do que vou falar também, mas, como o Raul Teixeira nos ensinou, nós aprendemos por repetição. Então, vamos repetir muito do que a Tânia trouxe,
nesta primeira parte, porque é tão importante esse capítulo que não dava para deixar nada para trás. E lembrou muito bem ela que esse livro foi editado em 2015, a primeira edição. E estamos em 2022. Parece que foi ontem que surgiu. Lembrando de um espírito que vai falar em capítulos depois, que eles sabem que são eternos. Então, eles sabem que tem a eternidade para ficar ali nos atormentando. Eles não têm pressa. Eles têm, então, como fazer sem que ninguém perceba. Então, como a Tânia já disse, vamos repetir, tá, meus irmãos, para ficar bem gravadinho. A reunião mediúnica descrita no capítulo anterior, ela teve este objetivo, então, de fidelidade a Jesus, firmar esta fidelidade e desarmar os emaranhados fios da intolerância que muitos de nós somos acometidos muitas vezes, e também dos desplantes em referência à pulcritude do Espiritismo. Como ela disse, e Manuel Filomeno que nos traz, a doutrina que Jesus nos oferece diz respeito à vida imortal. Nós nos lembramos, com isso, do diálogo de Jesus com Pilatos, quando este pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. E Allan Kardec vai trazer um esclarecimento sobre isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que por estas palavras, abre aspas, né? Por estas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. A vida futura, portanto, pode ser tida como eixo do ensino do Cristo. Fecha aspas. E por isso, Filomeno de Miranda relata que o Espiritismo não se trata, vamos repetir, de um código de ética transitório, de jeito nenhum. A gente costuma acomodar o Espiritismo e para nós e para o nosso conforto durante a nossa estada na Terra e o que a sociedade vai apresentando, nós então vamos acomodando-nos, mas não é isso. O Espiritismo se trata da realidade do ser indestrutível que nós somos. Então, ele esclarece ainda que a doutrina espírita não é uma nova caixa de Pandora para a solução de problemas, como vem sendo utilizada pelo desconhecimento de alguns trabalhadores. Ele afirma que a existência física, como disse a Tânia, é bênção incomparável para quê? Para o despertamento das nossas consciências. Não importa se a nossa reencarnação na Terra serão breves, as reencarnações serão breves ou serão longas, mas importa isto sim, que serão transitórias. E a nossa vida na Terra tem o objetivo de alertar o ser humano para a sua realidade transcendental, ou seja, o nosso reino, entre aspas, também não é deste mundo. E acrescenta que quando se conhecer profundamente o significado desta revelação imortalista, a conduta moral da sociedade se modificará para melhor e os objetivos essenciais da nossa existência passarão para um plano de maior relevância, alongando-se em direção da imortalidade. Somos eternos, somos eternos. Então, Filomeno de Miranda contou sobre o irmão Henrique, que a nossa Tânia já nos trouxe no resumo, e nos traz alertas
sobre as dificuldades que assaltavam aquela sociedade espírita descrita no capítulo anterior, que tinha ali uma rede de intrigas, de maledicências, grupos hostis uns aos outros, enquanto se ensinava na tribuna cordialidade e amor. Um paradoxo. E fizemos questão de trazer, porque cada um aí deve pensar, será que isso está acontecendo com a nossa sociedade espírita? Será que eu vejo alguma dessas situações? Será que são as trevas? Vamos lá. Então, aquele irmãozinho que inspirava maldosamente a nossa Carolina do capítulo anterior, ele foi atendido naquela reunião mediúnica. E ela, presente em corpo físico, né? Ela, a partir do momento em que ela viu e ouviu naquela reunião, ela começou a despertar para a sua realidade e compreender a importância da edificação moral. Então, Filomeno nos fala, e nós sabemos disso, que as instituições devem manter relacionamentos fraternais de sustentação, a fim de nos ampararmos nos momentos difíceis, sem aquelas competições do ego, né? Manuel ainda coloca o ego doentio de alguns dos seus membros. Então, fazia tempo que uma outra e digna sociedade espírita também estava sendo sitiada por inimigos da verdade. E, sob inspiração desses inimigos, lentamente infiltraram nesta sociedade pessoas encarnadas, inescrupulosas, de boa aparência, ruidosas, de projeção social, com propósitos exibicionistas e de poder. Vocês já viram isso? Eu já vi. Então, esta casa, ela tinha era muito antiga, e tinha um excelente programa de divulgação doutrinária, passando a desfrutar respeito e consideração na comunidade em que ela estava instalada. E isso, claro, chamou a atenção dos adversários do Cristo, adversários desencarnados, e passaram a sitiar a referida casa. E daí começaram a surgir disputas pelos cargos de projeção, formando grupos que se antagonizavam, embora mantendo a aparência jovial disfarçada, como se os espíritos superiores e inferiores não vissem a realidade. Que ingênuos que nós somos, não é? E as atividades mediúnicas, como a Tânia nos disse, isso é muito perigoso, meus irmãos. Elas passaram a apresentar excentricidades, a adoção de teorias absurdas, rotuladas falsamente de científicas. Que falta faz estudar Kardec. E assim, diminuiu-se o atendimento dos espíritos sofredores. E como sempre ocorre, quando não se estuda Kardec, surgiu um grupo falsamente intelectualizado para combater os serviços de desobsessão. Às vezes, a gente dá muito valor por títulos, doutor disso, doutor, pós-doutor daquilo, temos que prestar atenção. Então, surgiu este grupo falsamente intelectualizado, pelo menos na doutrina espírita, e começou a combater os serviços de desobsessão, que passaram a ser transferidos, vejamos, para programas psicoterapêuticos, chegando-se ao cúmulo de substituir os demônios obsessores referidos no Evangelho para uma linguagem técnica. Agora, eles seriam conflitos pessoais, que seriam os demônios reais que afligem as pessoas.
Então, esse desfile de vaidades praticamente expulsou os nobres espíritos da sociedade, daquela sociedade espírita, tornando-a paradoxal, um grupamento de espíritas sem espíritos. Surgiram os descontentes com os administradores fiéis e logo as calúnias e disputas encarregavam-se do trabalho de destruição, que se passava despercebido. E Filomeno diz que eram quais cupins que invadem a madeira nobre sem serem percebidos, mantendo a aparência, mas internamente em decomposição. No passado, diz o benfeitor, os desafios, vou repetir o que a Tânia disse muito bem para a gente gravar. Os desafios aos espíritas vinham do mundo exterior, né? Sendo fáceis de serem percebidos e mesmo superados. Mas, na atualidade, a crueza das perseguições são de natureza interna, na intimidade das próprias instituições. Veja que Filomeno de Miranda coloca no plural, na intimidade das instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. As obras básicas de Allan Kardec e as complementares. E os inimigos desencarnados, lógico, né? Cada vez mais gerando perturbação, porque havia clima para isso. O Espiritismo, meus irmãos, é doutrina eminentemente cristã, fixada nos postulados do Mestre Jesus, e desta forma devem ser considerados os nossos trabalhos espirituais, construídos na lealdade de princípios e de conduta, e ele recomenda que nos vinculemos à oração e aos pensamentos saudáveis sempre. Então, a sociedade espírita não são os membros que a constituem. Nenhuma instituição é isso. Quer dizer, são os membros que a constituem, não a aparência material, mas os serviços iluminativos que nela se operam. Então, vou repetir porque dei uma engasgada. As sociedades espíritas somos nós, os membros que as constituímos, e não aquela aparência material, muitas vezes rica de beleza, né? Mas sim os serviços iluminativos que possamos prestar. Então, é indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um belo livro de que a humanidade tem conhecimento. O Evangelho de Jesus é, na verdade, um tratado de conduta e um tesouro a ser aplicado em todos os momentos da nossa existência. E aí, naquela mesma madrugada, o grupo de Manuel Filomeno de Miranda, de benfeitores, dirigiu-se a esta casa espírita que padecia a constrição das trevas, onde o ódio e a violência das paixões havia descido a nível insuportável. E, ao invés de se reunirem para debater ali os problemas, achar solução, ao invés de serem estudados em conjunto fraternal, os escândalos alcançaram as páginas de jornais, desmoralizando na opinião pública o trabalho de décadas e de abnegação e lutas daquela casa, com ameaças por parte de alguns dos seus diretores de processo, de intervenção judicial, e a situação estava mesmo insustentável. E é importante porque ele vai dizer que de nada valiam as advertências dos guias espirituais
Inclusive, eles eram acusados de mistificadores quando não concordavam com as suas condutas perversas. Então, diz Filomeno que quando se atinge esse estado de ânimo, é bom para a gente aprender e pôr em prática na nossa casa. Quando se atinge esse estado de ânimo, é quase inútil a tentativa de reconciliação, porque cada oponente se desloca emocionalmente da realidade para sintonizar com os objetivos inditosos que no momento ele acalenta. Ocorre que fazer o bem faz muito bem, que os serviços ali edificados durante décadas havia feito a casa granjear um número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso espiritual. Olha que interessante. Esses espíritos que hoje velavam pela casa foram pessoas que foram beneficiadas por esta casa desde crianças, amparadas no passado, e hoje, desencarnados, eram trabalhadores amorosos que formavam uma muralha de resistência ao mal. Esta instituição era rica de méritos, por isso Manuel Filomeno e sua equipe estavam lá. E ela estava inscrita no livro do Reino dos Céus, pela obra de construção do amor e da verdade. E, por fim, os seus fundadores e cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a intervenção das forças das trevas, que também estas tentaram, ao tempo de Jesus, enfrentar o próprio Mestre, estes espíritos fundadores e trabalhadores desencarnados hoje buscavam preservar a psicosfera de harmonia entre os que permaneciam fiéis aos programas de amor e, ao mesmo tempo, fortalecendo-os, a fim de que, vejam o conselho, a fim de que se mantivessem em silêncio, sem defesas injustificáveis, como Jesus no pretório, porque a verdade não necessita de palavras e sempre triunfa. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, Vânia, a sua excelente contribuição para as nossas reflexões. E agora nós passamos para a nossa querida Ângela dar continuidade, então, ao nosso estudo da noite. A palavra está com você, Ângela. Obrigada, Gi. Obrigada, Tânia, Vânia, que já nos antecederam nesse capítulo que tem um significado para todos nós. E também, igualmente, envolvemos aí com nosso carinho todos aqueles que nos acompanham. Esse estudo desse capítulo, quando nós vemos o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, depois de ter iniciado lá com o capítulo 7, falando da perspicácia das trevas, no capítulo anterior, em que nós vemos ele desenvolver toda uma série de descrições daqueles acontecimentos na casa espírita em que as duas irmãs trabalhavam, quando nós vemos o capítulo 9, nós temos a impressão que o benfeitor faz uma pausa para fazer alguns apontamentos, e como se ele, daquela descrição feita dos atendimentos que aquela equipe realiza naquela casa, e depois na próxima que nós veremos, nós temos a impressão que ele faz essa pausa no capítulo 9, nos convidando, como se ele estivesse nos oferecendo uma análise mais acurada sobre aspectos que estão ali entremeados naqueles acontecimentos, e que, se nós passamos num olhar mais ligeiro, nós poderíamos levar esses acontecimentos à conta de um relato que o benfeitor está fazendo de algo que havia acontecido lá naquela época, né? Então, 2015, quando ele nos traz a obra.
e como nossas amigas já nos falaram, a Gi nos apontou, qualquer semelhança aí seria mera coincidência, não seria mera coincidência. Então nós vemos que o benfeitor, quando vai fazer essa análise e vai nos apontar alguns aspectos que merecem de todos nós, como espiritistas, como trabalhadores vinculados ao movimento espírita, uma atenção mais cuidadosa, porque essas orientações que ele nos oferece certamente tem, como a própria querida Sueli nos falava, são essas orientações fraternas, né? Essas orientações que nos são trazidas, que têm o objetivo de nos favorecer a marcha. Então, quando nós mergulhamos nesse capítulo e vamos vendo que na sequência do que o benfeitor nos traz, daquilo que a nossa Vânia já nos ofertou, nós vemos que ele vai aprofundar o olhar justamente sobre esses aspectos que estavam ligados àquelas pessoas que tinham ali uma função importante naquelas casas, naquele movimento espírita, mas como se ele fizesse um olhar de perscrutar quais eram as nascentes, quais eram as origens daquele estado de coisas que se abatia sobre aquelas casas. E quando ele vai nos falar sobre o aspecto, sim, da interferência espiritual, a interferência das trevas, do quanto elas são organizadas e do quanto elas tinham, quanto esses irmãos equivocados têm um conhecimento profundo sobre a natureza humana, sobre o psiquismo humano, a ponto de saber exatamente aonde atuar, visando fazer com que o trabalho sofresse impacto. Mas nós gostaríamos de dar uma especial atenção nessas reflexões que o benfeitor nos faz, porque quando nós lemos o capítulo 9 todo, quando nós vimos tudo aquilo que a Vânia nos trouxe até agora, e na sequência do capítulo, e nós mergulhamos lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, nós podemos fazer uma inter-relação muito interessante entre aquilo que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda faz nesse capítulo e aquilo que o codificador vai desenvolver ao longo do capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Em muitos momentos nós conseguimos quase que fazer uma relação direta entre o que MPM nos fala no capítulo e aquilo que Kardec vai nos falar, porque no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, Kardec vai falar sobre as reuniões e as sociedades espíritas. E ali ele desenvolve, a partir do item 324, uma série de considerações justamente sobre como se dão, de que forma são organizadas as casas espíritas, se reportando à sua época as casas que eram fundadas, ao movimento em que na época se formava. E ali, num dado momento, nós vemos que o codificador vai falar que o espiritismo, no item 334, quando ele vai dizer que o espiritismo é algo que acaba de nascer quando se referia à época, e que uma vez acabado de nascer, ele é muito pouco compreendido em sua essência, que grande parte dos números dos adeptos, eles se vinculam não por um laço forte que prenda entre si os membros por uma sintonia. Então ele diz que assim é impossível que semelhante laço exista, a não ser entre aqueles que percebam o objetivo moral da doutrina e compreendam e o apliquem a si mesmos. Então, nós vamos ver que nos capítulos que sucederam esse que nós estamos tratando, o benfeitor vai falar desta conduta daquelas irmãs inicialmente, e depois dessa casa que passaria por um processo de mudança na configuração daqueles que estavam na direção da casa, e quanto esses sentimentos, essa falta de sintonia de propósitos, era justamente o elo, essa conexão espiritual, aonde esses irmãos equivocados encontravam espaço para dirigir desta forma como ele coloca, telementalizando esses irmãos,
guiando-os no sentido de os afastar do propósito a que tinham. E quando Kardec vai, e aí quando a nossa Vânia referiu que quanto nos falta conhecer Kardec, nós aqui nos perguntamos, quando relemos esse capítulo do Livro dos Médiuns, se a época, se aqueles irmãos, nesta referência que o benfeitor Manuel Filomeno nos traz, se eles tivessem se reunido em torno deste capítulo, falando especificamente desse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, e se detivessem a analisar item por item, talvez eles pudessem encontrar espaço ali de conversação entre eles e perceberem que estavam sendo alvo, por conta, é claro, das debilidades morais que nós carregamos, estavam sendo alvo daqueles irmãos equivocados. Porque quando diz Kardec, seguindo nesse item, dizendo que colocando então os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los, falando do quanto nós nos apegamos a questiúnculas, a questões de menor importância e perdemos de vista, perdemos a referência daquilo que realmente é o objetivo de estarmos ali. Vamos lembrar que no capítulo 8º, quando ele descreve a posição que a irmã Carolina desempenhava, aquela que tinha um verbo fácil, aquela que desempenhava um papel, principalmente entre os jovens, vamos lembrar que ali, quando ela agia desta forma, e quando estava ali colocada talvez vinculada a anseios que não eram necessariamente aqueles que a doutrina espírita se propõe. Então, quando abria o espaço para trazer para uma análise na casa espírita, atraindo muitas vezes a compreensão equivocada daqueles tipos de adeptos que Allan Kardec desenvolve muito bem, daqueles que são trazidos para a casa espírita ou por uma curiosidade, ou sim buscando respostas para suas inquietações mais profundas, mas encontravam ali uma visão superficial e distante daquilo que a doutrina espírita nos convida a fazer. Então, quando Kardec vai nos falar que quando nós colocamos acima dos princípios da doutrina essas questiúnculas, mais facilmente nós criamos divergências. E ele diz que o mesmo já não se dá com aqueles que colocam o aspecto moral acima. Porque a questão moral, então, diz ele que não pode haver duas maneiras de encará-la. E isso é importante porque nós vamos lembrar que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta acerca da moral, e os Espíritos respondem que a moral é a regra de bem proceder. E aqui nós vemos que na análise que o benfeitor faz nesse capítulo, dessa nossa condição ainda de espíritos comprometidos com as leis divinas, nós vemos que em muitos momentos nas casas espíritas, naquilo que nós vivenciamos nos nossos dias, inclusive os conceitos, eles tendem a ser distorcidos. Porque aqui quando Kardec fala acerca de que a moral, no aspecto moral, não haveria forma de interpretação ou duas maneiras de encará-lo, nós poderíamos nos perguntar, na condição daquelas irmãs que estavam, Celina se dedicando à caridade no capítulo anterior, Carolina vinculada àquilo que ela também acreditava que estava fazendo corretamente. Então aqui nós chegamos no impasse, porque significa que nos nossos dias há uma tendência muito grande, e essa é uma tendência própria do nosso nível ainda psíquico imaturo, de nós termos uma tendência psicológica ao auto-engano, a percepção equivocada das coisas. E quando nós levamos isso de nossa parte, daquilo que é o personalismo, para a conduta enquanto trabalhadores do movimento espírita, nós corremos um sério risco de abraçarmos uma série de concepções equivocadas, acreditando, como diz o benfeitor Filomeno de Miranda, nesse capítulo, que nós estamos abraçando e criando divergências em nome de protegermos o bem. E aí nós vamos nos perdendo num emaranhado tão grande, e quando diz Kardec que
quando se nós nos destivéssemos no aspecto moral, nós correríamos menor chance disso. Mas se, contrariamente a nós nos envolvermos na busca por entendermos o que é aquilo que a moral nos propõe, e no caso da doutrina espírita, a moral do Cristo, a moral do Evangelho, quando nós nos perdemos disso, nós abrimos espaço no nosso trabalho enquanto espiritistas para criarmos aquilo que Kardec nos coloca aqui, aonde os nossos os componentes da casa espírita se instruem, então, não pelo ensino que os espíritos nos dão, mas nós vemos que ele nos aponta aqui que, inclusive, naquela casa se cogitava do fato de que os mentores da casa eram ali, de alguma maneira, espíritos equivocados que estavam protegendo aqueles aos quais eles se posicionavam contrariamente. Então, vejamos como nós conseguimos distorcer uma realidade, produto dessa nossa psicologia do auto-engano. E nós vemos a seriedade disso, porque quando diz Kardec, seguindo o seu raciocínio, que a divergência dos caracteres que são próprios das pessoas que compõem a casa, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem discórdia. Então, vão se criando essas divisões, vão criando essa forma de interpretação individualizada e os grupos vão se formando. E aqui nesse capítulo, algo muito interessante que nós convidamos todos a mergulharem nesse capítulo, fazendo uma comparação com o capítulo 9 da obra que estamos estudando, porque Kardec vai nos falar do quão complexa é a atividade do movimento espírita quando as casas vão se transformando em casas muito grandes. E ele vai nos falar, e isso é algo que o codificador nos fala lá à época, que quando essas casas, porque, por óbvio, pelo volume de pessoas, pelo número de pessoas, naturalmente as diferenças ali se constroem mais facilmente, elas tendem a criar essas divisões. Então, diz ele que muitas vezes casas espíritas menores, 20 casas com 15 ou 20 participantes, isso está nesse capítulo, fariam um trabalho de maior divulgação para a doutrina do que uma casa com 400 pessoas. Vejamos o codificador nos falando isso. E aqui nós poderíamos pensar, mas é natural que as casas cresçam, e por óbvio, elas não devem ser impedidas de crescer, mas à medida em que elas crescem, o nosso olhar criterioso deveria crescer na mesma proporção. E para isso, então, nós vemos a urgência, meus irmãos, de nós voltarmos para Kardec, de nós voltarmos para aquilo que o codificador de forma tão segura nos colocou. Em cada item que nós vemos do capítulo a que referimos do Livro dos Médiuns, nós teríamos orientações tão seguras. E sem sombra de dúvida, e ele vai nos falar adiante que quando nós estivermos, que toda vez, então, diz ele que num grupo, um dos seus componentes cai na armadilha, se referindo à obsessão, cumpre-se e proclame que há no campo inimigo um lobo no redil e que todos se ponham em guarda, visto ser mais provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso. Não é exatamente o que nós vimos nessa descrição que o benfeitor Manuel Filomeno Miranda vem nos fazendo? E quando ele vai falando sobre esse mal contagioso, ele diz, e nos outros, então, pela hostilidade de sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Isso está posto no item 340 deste capítulo. Como ele disse, e como a caridade é o mais forte antídoto deste veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procurarão abafar. Não é exatamente o que nós vimos? Quando Celina se dedicava ao trabalho da caridade cristã, aquela dissensão se envolvia no sentido de construir a ideia de que aquilo havia sido ultrapassado, né? E que os ares, as tintas do progresso agora são colocadas talvez trazendo assuntos e temáticas
para a doutrina espírita que não possam ser avaliadas, mas sempre com o crivo daquilo que a doutrina nos oferece. E por esse cientificismo que a Vânia nos referiu, por essas propostas de entendimento de que aqueles que têm títulos acadêmicos têm mais possibilidade de falar acerca da doutrina espírita do que aqueles grandes conhecedores da doutrina. Como nós temos visto isso nos nossos dias? E a grande massa daqueles que chegam à doutrina, não como profundos conhecedores, porque nenhum de nós chega nessa condição, nós vamos construindo esse envolvimento à medida em que caminhamos, mas como é fácil envolver a grande massa com aqueles que têm o verbo eloquente, fácil, mas nem sempre comprometidos com a fidelidade doutrinária. Então, nós vemos e nós gostaríamos imensamente de convidar a todos que mergulhem, façam essa experiência de estudar o capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, associado ao capítulo 9 da obra que estamos estudando, e veremos ali o quanto o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda refaz essa consideração acerca de tudo aquilo que Kardec nos coloca aqui. Inclusive, quando ele vai citar que uma grande instituição espírita, fazendo a comparação de que quando uma grande árvore cai, o barulho que ela produz é muito grande. E à medida em que ela foi crescendo, nós não ouvimos o barulho, fazendo referência a essas casas que crescem. E vejamos o que Kardec coloca no item 335. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos a semelhantes flutuações, essas dissensões. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. Vejamos aqui exatamente a mesma ideia que o codificador nos traz e que Manuel Filomeno de Miranda usa essa metáfora da árvore, se referindo a essa instituição. Então, que nós possamos fazer esse mergulho nesse capítulo. Certamente nós não esgotamos tudo aquilo que ele nos traz, mas talvez se nós ficarmos com essa reflexão, com essa frase que nos foi inspiradamente trazida pela Vânia, de que nós possamos estudar Kardec, talvez nós estejamos mais seguros de não estarmos nos equivocando tanto diante do compromisso que nós assumimos, certamente antes de estarmos aqui nessa reencarnação. Minha gratidão. Devolvo a palavra a você, Gi. Ângela, suas belíssimas palavras me remeteram à frase: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, realmente, nós precisamos não ler, mas estudar, o que significa ler mais de uma vez, discutir, aprofundar, sempre, para que a gente possa se libertar, né? Jesus diz: conhecereis a verdade, e ela vos tornarás livre. Então, nesse sentido que o Espiritismo vem como um presente de Deus nas nossas vidas. Gratidão sempre ao Mestre Kardec, a Jesus, aos corações amigos aqui reunidos em mais este estudo, rogando a Deus que nos permita voltarmos a nos reunir na próxima semana para darmos sequência aos nossos estudos. Obrigada às queridas amigas e irmãs coordenadoras pela excelente oportunidade desta noite. Até a próxima.